O tema da aula de hoje são os glicocorticoides. Eles são fármacos corticoides que vão ser hormônios sintéticos que vão mimetizar a ação do cortisol. O cortisol é um hormônio que o nosso corpo já produz normalmente. Ele é produzido pela parte superior da glândula suprarrenal e ele está diretamente envolvido na resposta ao estresse e no nosso metabolismo energético. Portanto, esses fármacos, esses corticoides, eles vão ter três principais ações no nosso organismo. Vamos ter ações metabólicas, anti-inflamatórias e imunossupressoras. As ações metabólicas estão ligadas à síntese desse hormônio, seja o nosso hormônio normal, que nosso organismo já produz, ou esse hormônio sintético, que vem do uso desses fármacos corticoides. A gente pode ter uma hipossecreção ou então uma hipersecreção hormonal. E nesses dois casos, a gente vai ter uma doença associada. Quando a gente tem uma hipossecreção hormonal, ou seja, eu tenho um número, uma quantidade reduzida desse cortisol no organismo, eu vou ter a chamada doença de Addison. Quais são as características? Lembrando que esse hormônio é ligado ao estresse e ao metabolismo energético. Se eu tenho uma baixa quantidade dele, esse paciente, vai ter uma fraqueza muscular, vai ter cansaço, pressão baixa, um paciente que é mais magro, pode desenvolver alguns pelos, certo? Que a gente chama de hipertricose. Então, vai ser aquele paciente que tem uma fisionomia mais cansada, mais fraca, mais abatida. Enquanto a hipersecreção desse hormônio, quando ele está com as taxas mais altas que os normais, a gente vai ter o chamado doença de Cushing, que vai ser o contrário. A gente vai ter um maior depósito de gordura nesse paciente, um maior número de estrias, ele vai estar mais estressado e uma característica importante é que ele vai ter uma cicatrização comprometida. Por quê? Eu comentei que uma das ações também eram ações anti-inflamatórias. Essa questão de ser anti-inflamatório, super interessante quando a gente tem dor, edema e uma febre associado. Mas esse fator dele ser anti-inflamatório também pode comprometer a cicatrização do paciente. Como assim? Não entendi. Vamos lá. Para a gente ter uma cicatrização, a gente tem uma pequena inflamação prévia. Se eu estou fazendo um uso de um fármaco que tem como função inibir a via da inflamação, eu posso sim comprometer a minha cicatrização. Esse paciente não vai cicatrizar direito, ele vai poder estar mais suscetível até a desencadear uma infecção naquela região por causa disso. E de que forma eu vou ter essa ação imunossupressora? Esses hormônios sintéticos, esses fármacos corticoides, eles podem também alterar as funções de neutrófilos, mastócitos e macrófagos, que são as nossas células da nossa imunidade inata. Nos neutrófilos, eu vou impedir a sua saída dos vasos sanguíneos e reduzir a sua atividade também. Já nos mastócitos, eu posso reduzir a ativação deles e diminuir a secreção da histamina. E por fim, nos macrófagos, além de eu reduzir a sua ativação e a secreção de citocinas, essas substâncias vão inibir a diferenciação de monócitos em macrófagos, inibindo suas ações fagocitárias e citotóxicas. Mas quando a gente fala de corticoide, a primeira ação que vem na nossa mente é o quê? Ele ser anti-inflamatório. Ele vai inibir a dor, o edema e a febre. Mas como é que ele faz isso? Qual é o seu mecanismo de ação? Nos AINES, a gente comentou que existe, essa cascata de inflamação, onde nossas células são compostas por fosfolipídios na sua membrana plasmática, e aí tem aquela enzima chamada fosfolipase A2, que degrada esses fosfolipídios. Quando esses fosfolipídios são degradados, produzem um ácido chamado de ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico ele pode ser
metabolizado por duas vias. As vias da COX, que são as ciclooxigenases, que vocês viram que existem a COX 1, 2 e 3, e a via da LOX, que são as lipoxigenases, que a gente menos comenta aqui. E aí, quando a COX 1, 2 ou 3 chega nesse ácido araquidônico e o degrada, a gente pode ter a produção de prostaglandinas e tromboxanos, que são mediadores inflamatórios. Então, eles vão atuar na dor, no edema e na febre. Essa é a cascata que a gente conhece. Os AINES, eles iam atuar em cima das COX, certo? Inibindo a COX 1, 2 ou 3 para que não tivesse a degradação desse ácido araquidônico para não produzir esses mediadores inflamatórios. Agora, os corticoides, eles não vão atuar nas COX, eles vão atuar diretamente na fosfolipase A2. Como? Eles vão liberar a lipocortina. Eles atuam na síntese dessa substância. A lipocortina, ela vai inibir a fosfolipase A2. Se eu não tenho a minha fosfolipase 2 ativa, eu não vou degradar os meus fosfolipídios da membrana, eu não vou produzir ácido araquidônico e, consequentemente, eu não vou ter nenhum mediador inflamatório. Por isso que os corticoides, eles vão atuar super bem como anti-inflamatórios, diminuindo dor, o edema e febre. E agora que a gente já falou sobre o seu mecanismo de ação e as ações que esses fármacos têm no nosso organismo, vamos falar agora dos principais representantes desses fármacos. Eu vou separar eles hoje por meia-vida biológica. A gente tem fármacos que têm essa meia-vida de ação mais curta, que dura de 8 a 12 horas. Temos fármacos de ação média, meia-vida média, de 18 a 36 horas. E, por fim, a gente tem os fármacos que têm ação longa, que essa meia-vida biológica vai ser entre 36 e 72 horas. Os de ação curta, a gente tem o cortisona e a hidrocortisona. Já de ação média, a gente tem a prednisona, a triamcinolona e a metilprednisona. Já de ação longa, a gente tem a betametasona, a dexametasona e a parametasona. Desses fármacos que eu citei agora para vocês, a gente tem 3 principais que a gente vai utilizar muito na nossa prescrição, no nosso dia a dia na clínica, que é a triamcinolona, a dexametasona e a prednisona. A triamcinolona é aquele fármaco que a gente conhece por Oncilon. A gente aplica esse fármaco quando a gente tem alguma afta. O que é afta? É uma úlcera. Ela vem de uma inflamação. E aí, essa triamcinolona, ela é uma orobase, porque ela tem uma ação que impede a diluição pela saliva. Por isso que a via que a gente utiliza é a via bucal, porque a gente vai aplicar esse fármaco sobre a lesão na mucosa oral. Por isso que ela tem uma textura mais arenosa. Quando a gente aplica, a gente sente como se fossem uns grânulos dentro do fármaco, que é justamente para ele ser mais resistente do que a ação diluidora da saliva. E aí, como a gente está falando de uma pomada, um creme, é muito difícil a gente ter uma posologia exata das miligramas daquele fármaco. Porque como é uma pomada, um creme, não dá para a gente saber. Então, a gente só orienta o paciente a aplicar sobre a lesão, sobre a afta, até 3 vezes ao dia. E vale ressaltar que é importante fazer essa orientação para o paciente. Porque, às vezes, na cabeça dele, é só uma pomada, eu posso ficar aplicando até melhorar. Só que não é bem assim. Lembra que eu falei que, além de anti-inflamatória, esse fármaco pode deixar a pessoa imunossuprimida e comprometer a cicatrização? Se a gente está passando um fármaco para tratar uma afta, a gente quer que cicatrize e que diminua a inflamação. Se eu utilizar esse fármaco mais do que eu deveria, eu posso até diminuir a inflamação no começo, mas depois eu vou comprometer a minha cicatrização. Em vez de eu utilizar um fármaco
para melhorar aquela lesão, eu posso piorar. Eu não vou deixar cicatrizar, eu vou deixar o tecido mais irritado e pode até ficar mais suscetível a uma infecção, certo? Então tem que controlar bem e orientar bem o paciente. O segundo fármaco, que eu disse que era importante, é a dexametasona. A dexametasona, ela é um comprimidinho que a gente pode orientar o paciente a utilizar via oral mesmo. A gente vai prescrever como posologia 4 mg de 12 em 12 horas, certo? Só 2 vezes ao dia. E por fim tem a prednisona, que ela vai ser em comprimido também, via oral, e vai ser 20 mg de 12 em 12 horas, 2 vezes ao dia também. Os corticoides, seja os que eu falei anteriormente, quanto esses 3 que eu estou citando, eles podem ser utilizados de 3 a 5 dias. Na maioria dos casos, a gente prescreve só por 3 dias mesmo, justamente para não comprometer o sistema imune do paciente, a cicatrização, já que o foco, que a gente tem é realmente diminuir essa inflamação, a gente passa só por 3 dias mesmo. Mas, dependendo do caso, pode estender até 5 dias sem problemas. Nós podemos usar esses fármacos de forma terapêutica. Nessas ulcerações orais, como aftas, em casos de hipersensibilidade pulpar, se o paciente estiver passando ali por um procedimento endodôntico, ou se ele estiver com processo carioso, ainda em pulpite reversível, ele está sentindo aquela dorzinha, a gente pode prescrever. Em caso de DTM, aquela dor que o paciente reclama, podemos passar também em alguns pós-operatórios e reações alérgicas. Lembrando que o paciente deve sempre ser muito bem orientado sobre a posologia desses fármacos, porque é aí que vai entrar nossa última questão da aula de hoje, que vão ser os efeitos adversos crônicos. Por que a gente prescreve esse fármaco, como eu falei para vocês, de 3 a 5 dias? Porque a partir de 7 dias a gente vai ter esses efeitos adversos, que vão ser a imunossupressão, como a alteração da função desses neutrófilos, mastócitos e macrófagos, que são as nossas células da nossa imunidade inata, e também no comprometimento da cicatrização. Eu posso também ter como efeito adverso crônico essa alteração no metabolismo de lipídios e glicose e também a diminuição do cálcio ósseo. Mas digamos que a gente tem um paciente que precisa fazer o uso desse fármaco durante 2 meses. Digamos que ele está tendo um problema mais sério e precisa fazer uso desses corticoides durante 2 meses. Ele vai ficar imunocomprometido? Vai. Vou ter esse problema na cicatrização? Vou também. Mas tem uma coisa que eu queria deixar essa observação para vocês. Quando esse meu paciente fizer esses 2 meses de tratamento, eu não posso simplesmente pedir para ele parar. Tomou os 2 meses, pronto. Agora eu não tomo mais nada. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não falei para vocês que os corticoides vão ser hormônios sintéticos. Eles não estão, digamos assim, produzindo um hormônio que o nosso corpo já produz. Vocês concordam comigo? Se eu estou tomando um remédio que já está produzindo esse hormônio para mim, faz sentido o meu corpo gastar energia para produzir a mesma quantidade desse hormônio que eu produzia? Não. Ele vai entender que eu já estou conseguindo esse hormônio de algum jeito. Então, o meu organismo vai diminuir essa produção, porque o fármaco já vai estar suprindo essa produção. Então, o que é que pode acontecer se eu simplesmente pedir para o meu paciente que está fazendo esse uso de corticoide durante 2 meses parar? O corpo do meu paciente pode entrar em colapso, porque esse hormônio é vital para o nosso metabolismo funcionar. Então, como ele atua no nosso metabolismo energético, nas nossas respostas ao estresse, o meu paciente realmente pode entrar em colapso, o corpo dele. Porque se faz 2 meses que o meu organismo não produz
aquela quantidade essencial para mim, assim que eu parar de tomar, o meu organismo não vai produzir a mesma coisa do mesmo jeito naquele mesmo segundo. Então, o que é que a gente faz? A gente faz um negócio chamado desmame, que eu citei para vocês na aula de opioides. O que é o desmame? Se o meu paciente fazia uso de 2x miligramas durante 2 meses, durante 1 mês, eu vou começar a reduzir essa quantidade até o meu paciente não precisar mais. Como assim? Se eu for diminuindo a quantidade, o meu organismo vai entender que eu não estou mais conseguindo aquela quantidade de hormônio de antes. Então, ele vai dizer, epa, peraí, eu vou ter que começar a produzir de novo, porque só isso aí não está suprindo, não. Aí, pronto. Como eu vou diminuindo a quantidade de corticoide, o meu organismo vai começar a produzir novamente e aumentar a quantidade do meu cortisol original, aquele cortisol verdadeiro e não sintético. E aí sim, quando eu realizar esse desmame, o meu paciente pode parar de tomar o fármaco, que ele não vai ter problema nenhum. E assim a gente termina o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, com a Carol ou com qualquer outro professor da disciplina.